Senhoras e senhores, eu pretendo fazer uma fala a respeito do relatório lido pela CPI do Senado Federal, Casa Parlamentar Irmã Nossa, que entregou ontem a votação de um relatório. Eu não faço juízo de valor acerca do que eles discutiram, investigaram e votaram, a não ser um assunto que eu preferi fazer um discurso lido, calmo, ponderado, mas muito firme, a respeito do tratamento desigual que foi dado, injusto ou justo, a senadores e deputados que têm a liberdade de expressar as suas opiniões e, por elas, não podem ser absolutamente indiciados por expressar a sua opinião pela apresentação de um projeto de lei ou qualquer coisa que equivalha na sua atividade funcional. Portanto, senhoras e senhores, para mim é motivo de grande indignação, como presidente da Câmara dos Deputados e como cidadão brasileiro, tomar conhecimento das conclusões encaminhadas pelo relator da CPI da Covid no Senado Federal. É inaceitável, repito, inaceitável, a proposta de indiciamento de deputados desta Casa no relatório daquela comissão parlamentar de inquérito, instituída com a finalidade, prestem atenção, de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Digo indignação e não encontro outro termo, pois o que está em questão não é um ou outro parlamentar individualmente, senão profundos postulados da ordem constitucional brasileira e do Estado democrático de direito por ela instituído. E nós votamos aqui a lei do Estado democrático de direito. Postulados que consagram, a propósito, a separação e a harmonia dos poderes, que estabelecem limites ao exercício do poder de autoridade, que asseguram a liberdade de pensamento e a expressão com direito geral e a imunidade dos parlamentares. Eu estou tratando da imunidade dos parlamentares, por suas opiniões e por seus votos, como dimensão ampliada desta mesma liberdade. Não desconheço que vivemos uma pandemia de extrema gravidade, a qual já ceifou a vida de mais de 600 mil brasileiros e de milhões de pessoas no mundo. Também não desconheço que erros graves possam ter sido cometidos no combate à pandemia e que algumas atitudes, inclusive de autoridades constituídas, possam ter contribuído em algum momento para o agravamento da situação. Enfrentamos uma crise sanitária nunca vista, onde não havia manual para isto. E o Brasil, como todas as nações do mundo, aprendeu às duras penas a lidar com essa situação. Ações ou omissões, com a deliberada intenção de violar a lei, com conhecimento pleno do delito que se comete, devem ser investigadas e, sendo o caso, devem conduzir à responsabilização de seus autores. Neste sentido, a Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo Senado Federal contribui para o esclarecimento de fatos delitivos no entorno da pandemia, para o controle e fiscalização de agentes, órgãos públicos e para o aperfeiçoamento da própria ação administrativa. Uma comissão parlamentar de inquérito pode muito, senhores e senhoras, e quando conduzida com seriedade, pode prestar relevantes serviços à sociedade. Entretanto, uma CPI não pode tudo. Uma CPI não possui, por exemplo, todos os poderes instrutórios dos juízes e não pode realizar atos exclusivamente jurisdicionais gravados pela Constituição com a cláusula de reserva jurisdicional, cuja prática é atribuída com exclusividade ao Poder Judiciário.
Mais do que isso, senhoras e senhores, ainda que graves sejam os fatos investigados, uma CPI não pode se converter em um instrumento inquisitorial de exceção, infenso ao controle e dotado de poderes exorbitantes ou ilimitados. Em um Estado democrático e de direito, como é o Estado brasileiro, nenhuma autoridade pode atuar assim. A hipótese suscitada pelo relator da CPI da pandemia de indiciar parlamentares desta casa por suas manifestações públicas ou privadas fere de morte direitos e garantias fundamentais. Ademais, tal atitude de membros de nossa casa irmã do Congresso Nacional, o Senado Federal, abre um precedente de enorme gravidade. Analisando em particular a liberdade de expressão, relembro que ela é garantida pela Constituição de 1988, de modo especial no inciso 4º do artigo 5º. Tratando-se de uma importante garantia dos regimes democráticos, pode-se afirmar que a restrição à livre circulação de opiniões e ideias é própria dos regimes totalitários, o que não é o caso do Brasil. De mais a mais, a troca de ideias, as discussões públicas e o diálogo encorajam a sociedade a se manifestar sobre os seus problemas, sem contar que tal liberdade limita o próprio abuso de poder. Esse direito pode ser invocado por todo e qualquer cidadão brasileiro, ou por qualquer pessoa que aqui resida, mas em relação aos parlamentares brasileiros, esse direito evolui para uma condição especial de proteção do próprio mandato e de seu exercício. Assim, a Constituição assegura expressamente que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, estendendo a mesma garantia a deputados estaduais, distritais e aos vereadores. Afirma o relator da CPI que um dos motivos que levou ao indiciamento de pessoas no relatório final teria sido a disseminação de notícias supostamente falsas relacionadas ao coronavírus, e que a mesma argumentação pode ser invocada para sustentar o indiciamento de integrantes desta casa. Sendo assim, para o ilustre relator, parlamentares se equiparam a pessoas comuns e não devem ser consideradas como autoridade legitimamente constituídas, pelo voto popular e com garantias próprias de atuação. Ora, a longa evolução de dois institutos, imunidade parlamentar e comissão parlamentar de inquérito, seja no campo da história, seja na doutrina e na legislação, nos leva ao entendimento de que o parlamentar, seja ele qual for, de que partido for, de que ideologia for, deve gozar da mais ampla liberdade de expressão. Ainda que parcela da doutrina restrinja o instituto da imunidade parlamentar, limitando-o aos prédios do parlamento, reconhece que essa restrição não abarca a liberdade de expressão, a liberdade de fala, principalmente quando o parlamentar estiver expressando opiniões. Se para o Instituto da Imunidade não importa o conteúdo da manifestação oral do parlamentar, sendo ele em relação às suas manifestações orais irresponsável no sentido técnico de que não é passível de responder penalmente por elas, é absolutamente descabido constranger parlamentar a depor em uma CPI em virtude de haver manifestado determinada opinião, pois isso significaria cessear suas imunidades. Maior gravidade ainda se teria com o eventual indiciamento em virtude das manifestações e opiniões manifestadas pelo parlamentar quanto aos fatos objetos da apuração. Fazendo uma breve aproximação com o relatório da CPI, destaco,
da extensa lista de delitos mencionados a acusações de incitação ao crime, em relação aos deputados, trata-se de algo que é abrangido pela imunidade parlamentar material. E, nesse ponto, reitero ser do interesse do regime democrático que parlamentares possam expressar opiniões dissidentes, mesmo que em matéria técnica, e notadamente quando não há unanimidade científica. Quanto a crimes comissivos, deve-se considerar que os congressistas não têm ingerência nas ações da administração pública. Repito, os congressistas não têm ingerência nas ações da administração pública, nem detêm poder sobre o mérito administrativo que os habilite a interferir diretamente na condição de políticas públicas. Ou seja, eles não participam da cadeia causal daqueles crimes, sendo impossível atribuir-lhes qualquer grau de autoria. Em conclusão, e já pedindo desculpas, senhoras e senhores, venho sim fazer publicamente a defesa de integrantes desta Casa e do exercício pleno das prerrogativas que a ordem constitucional lhes assegura. Mas venho, acima de tudo, defender o Estado democrático de direito, com a convicção de que nenhuma autoridade pode utilizar instrumentos de exceção contrário ao direito e infensos ao controle, pois aí não se tem democracia nem direito, senão puro arbítrio. A democracia é um projeto em permanente estado de construção e, por isso, deve ser protegida contra qualquer ataque que a diminua. Feitas essas considerações, informo que esta presidência analisará o teor e a aptidão processual do relatório da CPI de forma minuciosa, à luz da Constituição Federal, em particular do Estado, a liberdade de expressão e da imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos, seguindo os ritos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e do ato da mesa número 37, de 2009, de forma a garantir, senhoras e senhores, a garantir a liberdade, a dignidade do exercício do mandato parlamentar. Muito obrigado a todos e eu espero que isso tenha sido um feito de que não se pode aplicar dois pesos e duas medidas no mesmo relatório sobre parlamentares do Congresso Nacional.